Olá pessoal, sou Pablo Gustavo e, continuando no treinamento para competições de programação, o tema da aula de hoje é Introdução à Recursão em C++. Então, primeiramente vamos discutir o que é recursão. Uma definiçãozinha rápida do artigo do Wikipedia. A recursão é o processo pelo qual um certo procedimento, quando um dos passos do procedimento em questão envolve a repetição completa desse mesmo procedimento, ou seja, um procedimento que chama por ele mesmo. Então aqui é uma brincadeirinha do Google, né, que quando você pesquisa por recursão, ele sugere, você quis dizer recursão, sendo que eu digitei corretamente. Mas é só uma brincadeira que é um processo infinito. Se eu clicar nesse hiperlink, vou continuar indo pela mesma página para um processo onde o procedimento chama por ele mesmo. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um fractal que é construído recursivamente. No geral, fractais são construídos recursivamente, onde a etapa anterior influencia na próxima. Então, por exemplo, este objeto aqui faz parte desse aqui as 3 vezes. E assim por diante, onde este aqui, cada um é influenciado pelo outro, sendo o caso base o triângulo completo preenchido. Aqui é aquelas bonequinhas russas, a matriótica, onde cada uma tem por dentro de si uma semelhante, porém menor, até chegar no seu caso base. Aqui é um meme, né, que pai, tem uma recursão debaixo da minha cama. E aqui é exatamente a mesma tirinha se repetindo recursivamente. Então, a gente tem a estrutura básica de uma recursão, que é um ou alguns casos bases simples, um cenário final que não utiliza recursão para produzir a resposta, né? Então, em algum momento vai parar. E o passo recursivo, um conjunto de regras que reduzem o caso atual e sucessivos em direção ao caso base. E nisso a gente tem um conceito interessante que seria o presente da recursão, né? A gente pensando em definir a nossa função com o caso base, por exemplo, como inverter uma string vazia, qual a string vazia revertida? É simplesmente uma string vazia. E tendo os casos bases definidos, a gente acaba de ganhar o presente da recursão, que é o quê? A gente sabendo como lidar com o caso atual e chamando o próximo caso, né, o caso reduzido, a gente tem a garantia que isso vai funcionar, pois a gente tem o presente de recursão definido. E um cuidado a se ter, né, lidando com recursão, é ter cuidado com loops infinitos, como por exemplo aqui, a gente vê que o caso base com o passo recursivo não estão alinhados, ou seja, ele vai iniciar com um valor que vai começando de 1 e vai para 2 e não converge para o caso 0 que ficou aqui para trás. Então esse é um dos cuidados que a gente tem que ter lidando com a recursão. Então vamos ver agora problemas básicos e clássicos, né? Começar a ver como isso funciona na prática. O primeiro é o fatorial, né? Aquela sequência que se multiplica os números de 1 até um certo n, por exemplo, n fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes n menos 2, n menos 1 até o n. Por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 1 fatorial é 1. E 0 fatorial, aqui por definição, seria o caso base de todos, seria o próprio 1 também. Então, notem que isso aí é uma definição recursiva, onde cada passo pode ser dependente do outro numa função recursiva. Ou seja, o nosso caso base aqui seria o 0, e o n fatorial nada mais é do que o n vezes o n menos 1 fatorial. Por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, que por sua vez é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, e assim por diante até chegar no caso base do 0 fatorial. Temos aqui agora mais tudo preenchido, né? Mais de uma chamada recursiva, e por fim a gente tem o nosso 24. Então, é bem simples implementar essa função no nosso C++. A gente tem lá por definição que o 0 fatorial é 1, e nosso passo recursivo seria o n vezes o fatorial do anterior, né? n menos 1.
Então a gente vê aqui na nossas pilhas das execuções como isso funcionaria. A gente vai ter a chamada de todas as funções e por fim, quando ele chegasse no caso base, ele iria começar a resolver as do topo. Então a gente tem o 0 fatorial, que vai precisar para calcular 1 fatorial. Calculado 1 fatorial, a gente consegue calcular o 2 fatorial. Mais um exemplo interessante seria inverter strings. Então, por exemplo, a gente sabe que para inverter uma string, o último caractere vai ser colocado na frente. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o ABCDE, a gente sabe que a string invertida disso vai ser E alguma coisa. Então, inverter ABCDE nada mais que é o E, mais inverter o ABCD. E a gente definindo os casos básicos, que são bem simples, né, de imaginar, a gente, com o nosso presente, a gente consegue chegar no resultado final. EDCBA. E aqui seria o ciclo completo disso, né? A gente tem primeiro o E, depois o último aqui vai para frente, né, seguindo a mesma lógica, ED, até chegar no final, que o caso base nada mais é do que inverter uma string vazia, que é uma própria string vazia, e nisso a gente tem o EDCBA. E aqui seria uma primeira implementação, né, aqui com a tartaruguinha para enfatizar que isso aqui é um pouco lento, né, pois cada chamada da substring vai ter uma complexidade O de n, né, vai ser feito n passos, e isso aqui tudo no final vai acabar gerando um algoritmo quadrático, mas funciona. Nosso caso básico, que é uma string vazia, é própria ela, então a gente vai pegar o último caractere e concatenar com a nossa função chamada aqui recursiva inverter da string menos o que a gente tirou, né? Então aqui, por exemplo, seria o E e aqui seria o nosso ABCD, né? Tirando a última string, chamando recursivamente isso aqui até o caso base. E uma forma mais eficiente de lidar com isso seria com acessos constantes na posição das nossas strings. Então, a gente adiciona aqui uma variável adicional para não precisar lidar com esse tipo de lógica, apenas uma lógica tamanho, né? Que inicialmente o tamanho vai ser igual ao da própria string, então inverter A, B, C, D, E, então eu teria que passar o 5 aqui, e quando o tamanho for 0, né? O tamanho do string vazia é 0, a gente retorna aqui, e por fim a gente vai pegar o penúltimo, né? Aqui menos 1 já que é 0 indexado, e seguindo a mesma lógica, a gente vai inverter, passando a mesma string, né? Não vai mais fazer operações custosas de substring. Só que aqui a gente vai considerar somente o tamanho menos 1, ou seja, vai considerar somente esses, e assim por diante a gente vai conseguir os demais. Outro exemplo clássico bem interessante seria converter decimal para binário, né? Que é um processo, algoritmo bem simples, onde você vai dividindo por 2 e pegando os restos. Então aqui 45 dividido por 2 é 1, e depois fica com o resto 1 e 22. 22 dividido por 2, resto 0. 11 dividido por 2, resto 1. E assim por diante, o nosso resultado final seria pegar esses restos de trás para frente. Então a gente teria, no caso, que 45 é 10, 1, 1, 0, 1. E aqui, por exemplo, seria a forma que essa conversão é feita. Então, recursivamente. Então a gente tem que converter o 10 para binário, seria dividir o 10 por 2 e converter aqui para string o resto. Então a gente vai ter aqui que isso aqui é igual a chamada recursiva do 5, né? O C++ aquele trunca, ele pega só a parte inteira da divisão, né? Como estamos lidando com inteiros, e a chamada do bin de 5. E aqui a nossa stringzinha para fazer a representação binária. Então aqui ele vai continuando, fazendo as divisões por 2 consecutivos e vai formando a nossa string até o resultado final para a gente. Então, isso aqui seria bem simples, né? Então, aqui é um exemplo onde a gente tem dois casos base, né? Porque a gente precisa ter um caso base para converter o 0 e converter o 1, para tudo isso poder funcionar, né? Porque como a gente está dividindo por 2, vai acabar
podendo ter algum desses possíveis restos base. Então nada mais é do que dividir por 2 aqui na frente e colocando o toString do resto aqui no final, que é para poder justamente fazer esse procedimento de pegar de trás para frente, né? A conversão a gente vai colocando os restos para o final e a conversão em si do passo recursivo aqui na frente para formar corretamente. Mais um exemplo interessante seria checar palíndromo, diz que uma frase ou palavra é palíndromo se pode se ler indiferentemente da esquerda para a direita ou vice-versa. Então, exemplo aqui de alguns palíndromos seria ovo, que de trás para frente também fica ovo, radar, e vários exemplos interessantes aqui. Então, por exemplo, para eu chegar se arara é um palíndromo, basta eu pegar os dois extremos, né? Porque se ela vai ser lida de trás para frente da mesma forma, eu ler o primeiro caractere da forma tradicional vai ser equivalente a ler o primeiro caractere da forma invertida. Então eu vou checar se o primeiro é igual ao último e depois eu vou checar se é palíndromo o resto que sobrou. Então esses dois aqui eu vou checar e assim por diante. Então no final eu vou ter que tudo é verdadeiro e essa palavra é palíndromo. Então é bem simples aqui. Eu vou só ter um string e manter o meu início e o meu fim. E se o fim menos o início for menor ou igual a zero, né? Ou seja, o caso de eu ter uma palavra com apenas um caractere ou uma string vazia, eu sei que isso é um palíndromo. E, caso contrário, o nosso passo recursivo seria checar os nossos índices que apontam para o início e para o fim, checando se isso é zero. E depois eu vou checar com a mesma string, só que eu vou mover o meu início mais 1 e meu fim menos 1. Ou seja, se eu estou aqui com a palavra arara, o início vai apontar para o 0 e o fim vai apontar para o 4. E os meus passos recursivos vão estar reduzindo isso até chegar aqui no A, que vai chegar nesse caso. Os dois vão estar apontando aqui para o A e tudo show. Uma comparação interessante de se fazer, né, é tentar refletir sobre a diferença que seria a recursão versus iteração. Quais as vantagens, o que compensa de fazer, se os problemas que foram resolvidos aqui recursivamente estão limitados a esse tipo de solução. Então a gente tem aqui as soluções para esses mesmos problemas feitos sem recursão. Então, o fatorial aqui, a forma bem intuitiva, seria basicamente multiplicar todos de 1 até o n. O inverter nada mais é do que eu percorrer os índices de trás para frente e concatenando numa string. Aqui é a forma do decimal para binário. O palíndromo é basicamente o mesmo processo, só que num for loop, checando os índices com dois índices, um que aponta para o começo e outro para o final, e se aproximando. Então, se eu posso resolver os problemas recursivos de forma iterativa e muitas vezes até mais simples, para que usar recursão? Basicamente, problemas com uma estrutura naturalmente recursiva se tornam mais fáceis de implementar e compreender, como por exemplo aves, grafos, divisão e conquista, backtracking, e faz parte dos fundamentos da matemática e computação. Então, por fim, o pensamento de problemas de forma recursiva é essencial para o desenvolvimento da lógica e maior compreensão do problema, mesmo que posteriormente implementado de forma iterativa. Então a gente vê aqui que mesmo tendo o problema resolvido de forma iterativa, é importante a gente entender esse processo, porque tem vezes que a gente vai precisar se deparar com a solução de forma recursiva, né, para ter uma compreensão mais ampla do que seria esse problema. Então é interessante usar a recursão sempre, né, já que tem todas essas vantagens? Não, nem todo problema requer uma recursão. A solução iterativa pode vir primeiramente ou ser mais fácil de implementar. Por exemplo, a gente pensa como implementar o fatorial muitas vezes da forma iterativa, uma forma mais direta. E geralmente a solução iterativa é mais eficiente, menos sobrecarga do uso da pilha. Mas aí, no contexto de programação competitiva, isso é importante, mas às vezes uma estrutura do problema pode vir
a forma recursiva primeiramente. E com isso você pode até tentar submeter a forma recursiva. Geralmente essa diferença de complexidade adicional não impacta no resultado final de um problema ser aceito ou não, mas é interessante entender todos esses conceitos. Então aqui seria uma ilustração, né, do que seria o stack e a heap. Aqui seria a estrutura de pilha e a heap. Basicamente a stack ele vai manter as nossas chamadas empilhadas, enquanto a heap é um alocamento de memória que é mais eficiente e é feito de uma forma mais desordenada, mas que tem uma manipulação, uma quantidade de memória disponível bem mais ampla. Então aqui é aquele exemplo do fatorial. Ele vai empilhando as nossas chamadas até chegar no caso base, e tendo o nosso caso base, ele vai começar a tirar da pilha resolvendo os anteriores. E aqui é a nossa estrutura de pilha, né, que você consegue empilhar coisas e retirar do topo, checar o que está no topo. Que basicamente o primeiro a entrar vai ser o último a sair, né, o nosso filo, né, first in, last out, ou last in, first out.